Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de SGBD. Na última aula a gente começou a estudar as memórias de estado sólido. A gente viu dois tipos, né, de memória de estado sólido, que são as memórias flash, né? A gente viu a memória NAND, existe a memória flash NOR também, e vimos também a memória PCM, né? Eu mostrei apenas a memória NAND, né, a memória flash NAND, porque é a que é mais comercializável atualmente, tá certo? A característica de qualquer memória de estado sólido é que não possui parte mecânica, né? Por isso tem esse nome de memória de estado sólido. Não existe uma parte mecânica, componentes mecânicos como em disco magnético, no caso o motor para colocar o disco para girar, né, quando se for acessar dados, ou então tem um suporte de braço que vai ficar se deslocando para colocar o cabeçote leitura escrito numa determinada trilha, então, e assim por diante. Então, não tem partes mecânicas, né, na memória de estado sólido. E a outra característica importante da memória de estado sólido é que os dados estão armazenados em chips, né? Então, aqui a gente mostrei para vocês essa placa aqui de memória flash, né? E essa placa aqui, ela tem capacidade para armazenar 1.28 terabytes, certo? Bom, vimos também na última aula, né, que no caso das memórias flash, né, os dados eles são armazenados em células, né? Essas células compõem, né, um transistor de porta flutuante, né? E os dados em cada célula, né, ou seja, os bits 0 e 1, são armazenados na forma de nível de voltagem, né? Então a gente pode entender, fazer um paralelo do conceito de célula na memória flash NAND como sendo um capacitor mais um capacitor de voltagem, não de corrente elétrica, certo? Então é só um paralelo, né? Não é essa a definição de célula correta, mas é só para dar uma ideia para vocês. Bom, no caso do bit 0, o nível de voltagem tem que ser maior do que 5 volts, né? E no caso do bit 1, o nível de voltagem tem que ser menor ou igual a 5 volts, certo? O estado default de uma memória flash, ou seja, quando a gente compra uma memória flash, ela vem com todos os bits setados para 1, né? Com baixa voltagem. A gente viu, inclusive, que esse estado default, que a gente vai chamar, por exemplo, você tem um bloco, né, com todos os bits estão setados para 1, a gente vai chamar esse bloco de um bloco limpo. E isso tem importância na hora da gente escrever dados sobre a memória flash. Bom, a memória flash, ela pode ser tanto endereçável por bloco ou por página, né? No caso de uma operação de leitura, ela é sempre endereçável por página, né? No caso de uma operação de escrita, eu posso endereçar o bloco ou página, dependendo da situação do bloco que eu vou fazer algum tipo de gravação, tá certo? A gente viu que, por exemplo, se meu bloco está limpo, então eu posso endereçar a página, ou seja, eu posso escrever em páginas do meu bloco. Mas se o meu bloco tem pelo menos um bit setado para 0, então eu tenho que endereçar o bloco, ou seja, eu teria que dar um erase naquele bloco para limpar o bloco e depois fazer a operação de programação, que seria a escrita sobre páginas. Vimos também a existência da memória de mudança de estado, né, Phase Change Memory, que nesse caso o meio de armazenamento é um material semelhante ao utilizado para armazenar dados em DVDs, tá certo? E aí a ideia é que esse material ele assuma dois estados, o cristalino e o amorfo, né? Que isso é produzido, esse estado ele vai ser gerado a partir de uma corrente elétrica, né, submetida ao meio físico de armazenamento. Então, no estado cristalino eu tenho o bit 1 e no estado amorfo eu tenho o bit 0. Certo? Bom, essa memória é uma memória endereçável por byte, então, em função disso, o tempo de acesso a ela é bem menor, né, do que a memória flash, que a memória flash é endereçável por bloco ou por página, dependendo da operação, tá certo?
Mas, infelizmente, esse tipo de memória ainda não atingiu o estágio de comercialização. Bom, a gente viu que uma característica importante das memórias de estado sólido é essa assimetria entre a operação de leitura e escrita com relação ao tempo de execução, né? Na realidade, essa assimetria também ocorre com relação ao consumo de energia. Então, se a gente olhar aqui para o lado esquerdo dessa figura, a gente tem aqui as operações de escrita na parte superior, leitura na parte inferior. Então, numa memória DRAM, tá certo? Uma operação de leitura ou escrita, ela pode variar no intervalo entre 20 a 50 nanosegundos, dependendo do tipo de memória que você está utilizando, né? Da fabricante da memória que você está utilizando. Quando a gente vai da esquerda para a direita nessa linha aí de quantidade de tempo, né, de execução e de leitura, a memória PCM ela gasta em torno de 50 nanosegundos para acessar um dado, para ler um dado, né? Então, esse tempo de execução é próximo ao da DRAM, tá certo? Então, no caso o pior caso da DRAM, né? DRAM com 50 nanosegundos, então, numa memória PCM eu teria a leitura bem próximo desse tempo de execução, tá certo? Mas, na memória PCM, diferentemente da memória DRAM, a operação de escrita, ela pode levar em torno de 1 microsegundo, tá certo? Ou seja, tem uma assimetria aqui com relação ao tempo de execução de aproximadamente 10 a 3 nanosegundos, tá certo? Então, essa é uma diferença considerável se eu pensar, né, numa aplicação de alto desempenho que eu tenho que ter uma vazão muito alta de operações sendo executadas por segundo. Bom, indo mais à direita, a gente vai ter as memórias flash, né? Onde na memória flash, uma operação de leitura, ela leva em torno de 25 microsegundos. Então, isso aqui é um tempo aproximado, porque depende do tipo de memória flash que você está utilizando, ou seja, do fabricante da memória flash. Bom, e já aqui no caso da memória flash, a operação de escrita pode levar até 500 microsegundos para ser executada. Ou seja, a minha assimetria aqui já é bem mais acentuada, ou seja, a diferença do tempo de execução de uma operação de leitura e de uma operação de escrita pode chegar à ordem de 5 vezes 10 a 5 nanosegundos. Tá certo? Bom, e com relação a disco magnético, né, a operação de leitura e escrita tem o mesmo tempo de execução e essa operação pode levar em torno de 5 milissegundos, ou seja, um tempo altíssimo comparado com os outros tipos de memória, tá certo? Por isso é uma tendência muito forte de se trabalhar com memórias de estado sólido, tá certo? E por que não com DRAM? Porque DRAM é uma memória volátil. O problema dela é que eu preciso de fornecimento de energia para manter meu dado persistente. Nas memórias de estado sólido, eu não preciso disso. É uma memória não volátil, apesar de ter um bom desempenho aqui no caso da PCM com relação à leitura, acesso à leitura de dados no meio físico de armazenamento. Aqui é importante também fazer a seguinte observação. A operação de escrita, por exemplo, na memória flash, né, leva muito tempo comparado com a operação de leitura, tá certo? Bom, quanto mais operações de escrita eu tenho sobre a minha memória flash, tá certo? Menor o benefício da minha memória flash, considerando que é a operação de leitura. Porque considerando que é o uso de disco magnético, ainda continua sendo bem mais eficiente, nem se discute. Mas se eu puder evitar operações de escrita, tá certo? Isso é muito importante na memória SSD. Até porque, além de eu ter essa simetria de tempo de execução, eu vou ter a simetria com relação ao consumo de energia, ou seja, a operação de escrita consome mais energia, tá certo? E a vida útil da memória de estado sólido é determinada pelo quê? Pela quantidade de operações de escrita sobre o meio de armazenamento, meio físico de armazenamento. Bom, então falei da assimetria de leitura e escrita, né? A questão da dependência do tempo de vida útil da memória, né? No caso, a memória de estado sólido, ser determinado pelo número de operações de escrita, a gente falou isso na última aula.
Só esperar aqui para ver a transição aqui de um slide para outro. Pronto. Outra característica importante, no caso de uma memória flash, também vai existir na memória PCM. Então, mas como a gente tem sendo mais utilizado é a memória flash, tá certo? Então, a controladora de memória flash ela desempenha um papel fundamental, né, no uso da memória. Em disco magnético também tem a controladora que desempenha um papel fundamental. Mas aqui, tá certo? Na memória flash, o caso da controladora, ela também pode beneficiar o tempo de vida útil daquela memória, tá certo? Isso tem a ver com o quê? Com essa camada FTL, tá certo? Onde eu tenho 3 processos sendo executados constantemente, que é o processo de endereçamento, mapeamento de endereços, tá certo? Que existe na controladora de disco. Eu tenho que fazer um mapeamento entre o dado que eu vou acessar na memória secundária e para onde eu vou mandar para a memória principal, para que quando esse dado voltar, eu saiba onde eu vou ter que armazenar de volta lá na memória secundária, tá certo? E tem esses 2 processos aqui, o R11 e o Garbage Collection, né? Que eles são responsáveis para melhorar a performance com relação à vazão da memória flash. Por quê? Porque a tendência deles é evitar uma operação que eu vou chamar de operação de escrita lógica, né? Que eu teria que fazer duas operações físicas, uma de erase e uma de program, que a gente viu na última aula e vou recapitular aqui. Então, especificamente, o R11 tem a funcionalidade de fazer uma distribuição uniforme de operações de escrita na área do meu meio de armazenamento, do meu físico de armazenamento, ou seja, eu evitar que certos blocos sejam muito mais escritos que outros blocos. Então, tentar distribuir uniformemente as operações de escrita sobre a área de armazenamento, tá certo? E esse processo Garbage Collection, né, de coleta de lixo, é a ideia de ficar limpando blocos para sempre que eu for escrever dados na minha memória flash, existe o conceito de blocos limpos, né, onde eu posso executar uma operação de programação, que a gente quer a operação programming, que a gente vai ver mais na frente, programming. Bom, fisicamente, uma memória flash, né, ela tem o conceito de pacotes, onde esses pacotes podem ser compostos de 4, 6, 8 ou 16 chips, tá certo? Aqui eu estou com a ilustração que o pacote é composto por 4 chips, tá certo? Onde esses chips eles vão ser fisicamente divididos, né, em planos, tá certo? Então eu posso ter inúmeros planos dentro de um chip. Cada plano pode conter também milhares de blocos, né? Então aqui eu estou com a ilustração, eu posso ter uma memória com 2048 blocos, não é o que está aqui na ilustração, mas é só para dar um exemplo de quantidade de blocos que eu posso ter em planos. E cada bloco desse é composto de inúmeras páginas, tá certo? Então aqui uma memória flash comum, né, a gente pode ter blocos com 64 páginas de tamanho 2K. E essa arquitetura física da memória flash vai me garantir um paralelismo maior no acesso aos dados. Por quê? Porque a minha controladora de memória flash, né, ela vai ter canais para todos os chips de cada pacote, tá certo? Então, se eu tenho 10 pacotes, cada pacote com 10 chips, tá certo? A minha controladora vai ter canais para esses 100 chips, que está compondo todos os pacotes. E esses canais, então, com esses canais aqui de conexão da controladora com os chips de um pacote, tá certo? Garante o quê? Que os dados de um mesmo pacote vão ser acessados podem ser acessados em paralelo, porque eu tenho canais de comunicação, de transferência de dados para cada chip de um pacote. Bom, cada pacote vai estar composto de inúmeros planos, né? Cada plano de
inúmeros blocos e os blocos de páginas, tá certo? Bom, então, um outro aspecto interessante da memória flash, né, com relação ao paralelismo no acesso a dados, é o conceito de bloco clusterizado. O que é que significa esse bloco clusterizado? É que dado o chip de um determinado canal, tá certo? Que eu tenho um chip de um determinado pacote, que eu tenho um canal de transferência de dados desse chip para a controladora, tá certo? Eu ainda posso acessar em paralelo, tá certo? Todas as páginas, né, dos diferentes blocos, né, dos diferentes planos, desde que esses blocos tenham o mesmo endereço nos planos, tá certo? Então aqui eu estou acessando a página 0, todas as páginas 0 dos blocos, tá certo? Dos diferentes planos, dos blocos B0, dos diferentes planos desse chip que eu estou acessando, tá certo? Então, essa é a ideia do Cluster Block. Bom, vimos que tem a memória flash de camada simples, células de camada simples, células de camada múltipla, né? Onde a diferença é que na camada simples eu tenho a memória mais rápida e mais confiável, né? Tenho menos possibilidade de erro, né? De perda de dados, certo? E na memória flash com células multicamada, eu tenho uma maior densidade, ou seja, eu consigo armazenar mais dados. Só esperando aqui a transição aqui do slide. Bom, a gente falou também dos 3 tipos de operação física sobre uma memória flash, né? Que é a operação de leitura, que essa operação é endereçável por página, e com relação a escrever na memória flash, né? Com relação à operação física, eu tenho duas. Uma de erase, né? Que essa erase seria o quê? Para setar todos os bits de um bloco para um. Então aqui essa operação é endereçável por bloco, tá certo? E tem a operação de program, né? Que eu estou chamando de escrita física. Nesse caso, a ideia é eu tenho essa operação de program quando eu quero setar um bit para 0. Estado default é 1, e quando eu vou começar a mudar dados na minha memória que eu comprei, certo? Eu vou setar bits 1 para 0, tá certo? Essa operação de program, desculpa pessoal, essa operação de program só pode ser executada sobre um bloco limpo, né? O que é um bloco limpo? Onde todos os bits estão setados com 1, tá certo? E essa operação de program, ela é endereçável por página, tá certo? Bom, então aqui, o erase, quando eu vou setar todos os bits para 1, ou seja, eu vou gravar todos os bits de um bloco como sendo 1, tá certo? Essa operação é endereçável por bloco, tá certo? Então, por isso que eu disse que quando a operação é de escrita, pode ser endereçável por bloco, no caso aqui do erase, e quando é uma operação de program, tá certo? Que eu estou chamando de escrita física, ela é endereçável por página. Eu posso o quê? Se meu bloco está limpo, eu posso gravar uma determinada página ou várias páginas em sequência, tá certo? Bom, mas eu posso ter a seguinte situação. Vamos considerar que todos os blocos da minha memória flash tem pelo menos um bit setado com 0. Então, esse é o pior caso para a minha memória flash. Todos os blocos têm pelo menos um bit setado para 0, ou seja, não tem nenhum bloco limpo na minha memória flash. Então, quando eu for escrever numa memória flash nesse cenário, tá certo? E eu estou chamando essa operação de operação lógica, o que é que vai acontecer nessa escrita lógica? O que é que vai acontecer? Para que eu consiga gravar um novo dado numa memória flash, onde todos os blocos têm pelo menos um bit setado com 0, eu não tenho nenhum bloco limpo, eu vou ter que pegar o bloco onde eu vou gravar esse novo dado, né? Gravar todos os dados que estão no bloco,
para primeiro executar uma operação de erase, né? Vou executar primeiro uma operação de erase, ou seja, setar todos os bits para 1, e depois pegar todos os dados que tinha naquele bloco, mais um novo que eu quero armazenar, né? Gravar no bloco através de uma operação de program. Tá certo? Então, nesse caso, eu teria, para executar uma operação de escrita lógica, né, que executar duas operações de escrita física na minha memória, que é o erase, né, e o program, que eu chamei de escrita física. Então, esse é um problema que eu tenho na minha memória flash. Bom, então, naturalmente, se eu vou escrever, quando for escrever na minha memória flash e ter que executar um erase depois de um program, eu vou perder muito tempo nessa operação de escrita, né? E falei da estratégia, né, de sempre manter pelo menos um bloco limpo na minha memória flash. Então aqui eu tenho um exemplo do que eu estou chamando da escrita lógica, quando eu tenho pelo menos um bloco limpo, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho esse bloco B, onde eu tenho dados armazenados nas páginas PA e PF, desculpa. Então imagine que essas páginas contêm tuplas de tabela, de uma tabela qualquer, e quero inserir uma nova tupla, tá certo? E essa nova tupla daquela tabela, ela tem que ser escrita numa nova página, PE, porque as páginas PA e PF já estão lotadas. Então eu tenho que escrever essa nova tupla numa nova página. E a página escolhida foi essa PE do bloco B. Só que eu não posso escrever, nesse caso, só uma página. Por quê? Porque as páginas PA e PF têm pelo menos um bit setado como 0, já que eu fiz escrita nelas. Bom, se isso é verdade, tá certo? Então eu teria que o quê? Ler os dados que já existiam nesse bloco, né? Salvar esses dados, manter esses dados em algum no buffer da memória flash ou em um outro meio físico de armazenamento que não fosse a flash, que estaria toda com todos os blocos com pelo menos um bit 0, tá certo? E depois passar a operação de erase nesse bloco B e depois fazer programa para gravar as páginas PA, PF, PE. Bom, mas se eu tiver um bloco limpo, o que é que eu posso fazer? Eu posso transferir as páginas que têm dados do bloco B para o bloco limpo, que seria esse bloco B'. Então, iria transferir a página PA e PF para o bloco B'. Não necessariamente elas precisam estar no mesmo endereço, aqui no caso do bloco da página PA veio aqui para a página PC, tá certo? Então, não precisa PC', não precisa ser o mesmo endereço. E essas páginas que ficaram no bloco B, que foram transferidas para o bloco B', elas vão ficar marcadas no bloco B como páginas inutilizáveis, né, que elas não podem ser utilizadas. Então, com isso, eu consigo o quê? Se eu tiver pelo menos um bloco limpo, nunca ter que fazer uma operação, quando tiver uma operação de escrita, fazer uma operação de erase e fazer depois uma operação de programa. Eu faço só o quê? A operação de programa no bloco limpo. Tá certo? Então, essa é a ideia do que eu estou chamando de uma operação de escrita lógica, se eu tenho pelo menos um bloco limpo. E a gente viu que o processo de garbage collection ele serve exatamente para identificar blocos que têm essas páginas inutilizáveis, para limpar essas páginas, para sempre aí manter blocos limpos na minha memória flash. Bom, então tentando aqui continuar, ver se a transição aqui de slides, pronto. Então, como eu havia falado, o R11 vai tentar fazer uma distribuição uniforme das operações escritas sobre a área de armazenamento. A operação de coleta de lixo vai identificar as páginas inutilizáveis, né? Então, a ideia por exemplo, da coleta de lixo, né? Eu tenho esse bloco B, ele identifica esse bloco B com páginas inutilizáveis, aqui seriam essas três páginas, mas teria a página B, a PB e PD com dados. O que é que ele vai fazer? Ele vai
transferir essas páginas que têm dados que estão sendo utilizados, que essas páginas aqui não podem nem ser lidas, porque os dados dela foram para outra página, tá certo? De outro bloco. Então, os dados dessas páginas que tinham dados válidos ainda, as páginas utilizáveis, são transferidos para outro bloco. E o processo de garbage collection vai o quê? Executar a operação de erase nessa página aqui, que seria o quê? Setar todos os bits desse bloco como bits 1. Então, esse bloco se transformou num bloco limpo. Então, essa é a principal funcionalidade do processo de garbage collection. Bom, um outro efeito colateral da operação de escrita, né, na memória flash, é o que é essa amplificação de escrita, que é o seguinte: quando eu tento minimizar o problema da quantidade de operações de escrita na memória flash, rodando o processo de coleta de lixo e de wear leveling, tá certo? Esses dois processos eles causam ainda mais operações de escrita. Por exemplo, quando eu vou passar o garbage collection, o que é que ele faz? Ele passa as páginas que estavam utilizáveis no bloco, que tinham páginas não utilizáveis, né, inutilizáveis, grava no novo bloco, né, e depois passa um erase no bloco, executa um erase no bloco que tinha as páginas inutilizáveis. Então, tem muitas operações de escrita no processo garbage collection. O mesmo fenômeno ocorre com o processo de wear leveling, tá certo? Então, existe esse efeito colateral no uso de memória flash, que é essa amplificação de escrita. Tá certo? Bom, a gente já falou da questão do tempo de vida ser determinado pela quantidade de operações o tempo de vida da memória ser determinado pela quantidade de operações de escrita. Naturalmente, isso não é a quantidade de operações de escrita na memória toda, mas é a quantidade de operações de escrita por bloco da memória. Tá certo? Bom, o consumo de energia em memórias flash é bem mais baixo, né, comparado com o disco, né? O tempo de acesso randômico é, no mínimo, né, algumas ordens de magnitude mais rápido, né, do que discos magnéticos, né? Então, fazer acessando com memória flash é bem mais rápido, né? E essa velocidade, a diferença dela com relação ao disco magnético tem ordens de magnitude, né? 2 ordens de magnitude, por exemplo. É muito comum ter esse tipo, mas também depende da memória flash, depende do disco. As taxas, né, de operações de leitura e escrita randômicas também é bem maiores do que disco, né? Principalmente porque não existe partes mecânicas em memórias de estado sólido, né? Não existe aquele deslocamento, colocar o disco para girar, deslocar o cabeçote para chegar a uma determinada trilha e depois esperar o setor passar por baixo do cabeçote, tá certo? Então, só não ter essas partes mecânicas já garante taxas de I/O bem mais altas para a memória flash. E, por outro lado, né, que seria um efeito colateral negativo nas memórias flash, é que existe essa simetria de leitura e escrita com relação ao tempo de execução e também a consumo de energia, sem comentar no fato que a memória, né, o tempo de vida útil da memória depende da quantidade de operações de escrita, tá certo? Bom, antes de passar para o próximo tópico do nosso curso, que seria a memória terciária, eu quero mostrar para vocês um estudo que a gente fez com base no seguinte. Então, deixa eu só parar aqui a apresentação, que é bem interessante esse estudo que a gente fez. E aí eu vou iniciar aqui uma nova apresentação. Então, esse estudo foi para mostrar que qual é o impacto, né, de sistemas de banco de dados atuais podem ter sobre o uso das memórias de estado sólido. Ou seja, eu tenho um sistema de banco de dados atuais, do jeito que eles estão implementados, eu vou colocar para rodá-los
né, quando o meu banco de dados está armazenado em uma memória de estado sólido. Só esperando aqui inicializar essa apresentação. Felizmente não depende mais de mim, né? Depende da nuvem lá da Apple, do iCloud. Agora que ele vai começar o processo para inicializar a apresentação. Então, só um pouco de paciência, pessoal. Porque é interessante esse estudo aqui. Inclusive, se alguém se interessar em fazer TCC comigo na área de banco de dados, né? Esses experimentos que eu vou mostrar para vocês, eu tenho interesse em rodar novamente. E aí poderia ser o TCC de quem se interessar. Certo? Bom, visto que a gente falou sobre as memórias SSDs, né, memória de estado sólido, a gente percebeu o seguinte: se eu tenho uma aplicação que tem muitas operações de escrita, então isso vai impactar negativamente nas taxas de entrada e saída, de operações de entrada e saída da memória SSD. Ou seja, se eu tenho uma aplicação que só tem leitura, a minha vazão vai ser X, tá certo? Mas se eu tenho uma outra aplicação que tem muitas operações de escrita, 90% de operações de escrita, a minha vazão vai ser menor do que X. E pode ser muito menor, né, do que X, certo? Então, dependendo da quantidade de operações de escrita. Então, quando eu falo de taxa de I/O, né, de operações de entrada e saída, que é leitura e escrita, tá certo? Isso vai definir o quê? A largura de banda da memória, ou seja, eu vou garantir acesso a maior volume de dados e escrita de dados por unidade de tempo, tá certo? Bom, então, sabendo dessa característica, né, no uso de memória de estado sólido, a gente observou, a gente sabe, né, que o sistema de banco de dados, eles apresentam componentes que escrevem muito, né, com muitas operações de escrita. E por incrível que pareça, um desses componentes, a gente vai estudar nessa disciplina, é o processador de consulta, a máquina de processamento de consulta, tá certo? Principalmente por quê? Porque muitas vezes resultados temporários precisam ser armazenados na memória secundária. Então, se eu tenho uma consulta que envolve a junção de 3 tabelas, tá certo? Então, e a junção é uma operação binária, então eu vou fazer a junção de 2 tabelas e o resultado disso eu vou fazer a junção com a outra tabela, com a terceira tabela. Por exemplo, tem as tabelas A e B e C, faço primeiro a junção de A com C e o resultado disso eu vou fazer com B. Então, o resultado intermediário, né, na grande maioria das vezes, ele precisa ser armazenado em memória secundária. No caso, a memória SSD. Então, seria o quê? Eu ter muita operação de escrita sobre a memória SSD enquanto eu estou executando consultas. O outro componente é um componente de recuperação, porque a gente vai ver também nesse curso, né, mais lá na frente, que para eu conseguir garantir a recuperação de banco de dados, né, após a ocorrência de falhas, eu preciso o quê? Ter registros de logs gravar durante a operação normal do banco de dados, tá certo? E esse arquivo de log estando na memória SSD, tá certo? E praticamente esse arquivo de log só é lido na hora da recuperação, fora isso ele só tem a operação de escrita, então muita gravação no arquivo de log pode o quê? Impactar negativamente as taxas de I/O, né, da memória SSD, na memória de estado sólido que eu estou utilizando. Bom, então, a ideia foi, vamos checar, principalmente aqui, eu vou mostrar só a parte de consulta, né, mas ele tem experimento com relação à recuperação. Então, vamos checar o seguinte: se realmente, quando eu estou usando meu banco de dados numa memória de estado sólido, se o processamento de consulta, essas operações de escrita durante o processamento de consulta está impactando negativamente nas taxas de I/O da memória de estado sólido. Bom, para isso a gente fez o experimento usando o SQL Server, 2014, o Oracle 11G, né, a
R2, Secondary Release, do 11G, e o Postgres 9.1, tá certo? Bom, naturalmente, a gente tinha que ter os bancos de dados armazenados em SSD, né? Então, a gente usou esse SSD com 20 GB, né? E um HD também, né? Esse HD já era de 500 GB com 7.200 RPM, então isso aqui é um parâmetro importante, vocês devem lembrar disso, né? Que é a velocidade de rotação do disco. Quanto maior a velocidade de rotação, menor é o tempo de acesso aos dados, né? Maior a vazão dos dados providos pelo disco magnético. E com uma memória cache de 16 megabytes, né? Aquela ideia da controladora de disco, tem uma área de buffer, uma memória cache, para que ele despeje as operações de escrita, tentando ficar todo o tempo escrevendo em disco. Só que como a gente vai fazer experimentar o mecanismo de consulta, tá certo? Isso aqui só vai influenciar na hora de se armazenar dados temporários, né? Tabelas temporárias. Bom, a gente usou dois tipos de aplicações diferentes, né, para fazer esses experimentos. O OLAP para checar o impacto do processamento de consulta quando a memória de estado sólido é utilizada, e o LTP é para eu tenho operações de escrita, então eu quero aqui checar o impacto do mecanismo de recuperação, né? Então, o OLAP é para checar o impacto do processador de consulta, a máquina de consulta, e o LTP do mecanismo de recuperação, porque o LTP envolve, eu tenho muitas operações de escrita, e só gravo registro no arquivo de log para operações de escrita no banco de dados. Eu não gravo registro para operações de leitura, isso a gente vai ver mais na frente. Bom, então para checar o impacto do processamento de consulta, então a gente usou uma carga de trabalho OLAP, que para tal a gente usou o benchmark TPCH, né, que a gente vai trabalhar muito com ele durante esse curso. Só que a gente vai trabalhar com fator de escala 1, né? Esse aqui que a gente usou no experimento tem fator de escala 10, tá certo? Bom, só para vocês terem dimensão do fator de escala 10 do TPCH, então, por exemplo, eu tenho a tabela Line Item, que aqui é a penúltima, tá certo? Essa tabela, no fator de escala 10, ele tem quase 60 milhões de tuplas, tá certo? E só essa tabela ocupa quase 8,5 gigabytes, tá certo? Então, é um banco de dados já razoável para a gente fazer esse tipo de experimento. Bom, a carga de trabalho só são consultas, né? Porque eu quero checar o processador de consulta, o TPCH, para checar, né? Comparar a performance do processador de consultas de diferentes sistemas de banco de dados. Então, a carga de trabalho dele é composta por 22 consultas, né? E o banco de dados tem 8 tabelas, né? Então, esse benchmark, o TPCH, ele simula um Data Warehouse. Por isso que a gente está classificando como sendo um tipo de aplicação OLAP, uma carga de trabalho OLAP, certo? Então, tem 8 tabelas, né, que ocupam aproximadamente 13 gigabytes, certo? Então, se eu tenho só consulta, então, a princípio, a gente acharia o quê? Que eu estou com a carga de trabalho só de operações de leitura, porque é uma carga de trabalho só com consultas. Bom, com relação à carga de trabalho LTP, eu não vou falar agora, porque seria importante entender a ideia de operações de escrita e leitura no log, né? O impacto disso no log. Leitura eu não tenho, escrita eu tenho gravações no arquivo de log, né? Bom, quando a gente foi fazer os experimentos, tá certo? O que é que a gente fez? A gente armazenou o banco de dados um experimento, né, uma rodada de experimento no SSD e no outro experimento no HD, tá certo? A gente fez isso para os diferentes bancos de dados, então aqui essas primeiras linhas, duas primeiras linhas aqui mais embaixo,
refere-se que ao SQL Server, tá certo? A de baixo, aqui, né, refere-se ao SQL Server armazenado em SSD, certo? Que está aqui na legenda, tá certo? E essa linha de cima, o SQL Server armazenado em HD, tá certo? Aqui eu tenho Oracle armazenado em SSD, né? E Postgre SSD e HD, né? Então a circunferência é o Oracle, tá certo? A circunferência cheia é o Oracle no SSD e a circunferência vazia é em HD. E o quadrado, tá certo? Cheio é o Postgres em SSD, tá certo? E o quadrado vazio é o Postgres no HD, né? Então isso aqui quando eu falo Postgres no HD, é o banco de dados armazenado no HD, tá certo? Bom, quando a gente rodou, aí a gente fez o quê? Uma execução, primeiro experimento, uma execução das 22 consultas, depois fizemos 10 execuções, até chegar a 50 execuções daquele conjunto de 22 consultas, tá certo? Bom, então, quando a gente fala de SSD, tá certo? A taxa de I/O, tá certo? De um SSD deve ser em torno de 10 a 2, né, vezes maior do que HD. Ou seja, a quantidade de dados que eu forneço, né, de operações que eu garanto na memória SSD, tá certo? Deve ser em torno de 100 vezes maior, né, do que em HD. Só que quando a gente fez esse experimento, por exemplo, aqui no SQL Server, tá certo? A diferença ficou só em 2 segundos, tá certo? Então, se eu estava esperando ter uma diferença de 100 vezes, né, e chegou só a 2 segundos, então, ou seja, não é nenhuma ordem de magnitude de diferença, eu esperava 2 ordens de magnitude, tá certo? Então, tem alguma coisa impactando, né, no uso da minha memória flash, né, impactando negativamente, tá certo? Porque, apesar de eu estar ganhando do HD, não estou ganhando o quanto eu esperava, que era de 2 ordens de magnitude de diferença, tá certo? A mesma coisa valeu aqui tanto para o Postgres como para o Oracle, tá certo? Outra observação importante, pessoal, a ideia aqui não era comparar a performance dos diferentes SGBDs. Era avaliar, né, o impacto do uso de SSD nos SGBDs na implementação existente dos SGBDs, né? Então o pessoal está achando que, mudei de memória, basta eu instalar o Oracle, que estava lá no disco magnético, e vai usar SSD tirando proveito, né, toda a vantagem do uso de SSD. Então, isso aqui não é bem verdade. Por quê? Porque esses resultados estão mostrando isso. Aqui, Oracle e Postgres, a diferença foi 3 segundos de executar essa carga de trabalho 50 vezes, tá certo? Só consulta. A diferença ficou muito pequena, de 3 segundos a diferença, e aqui só de 2 segundos. Tá certo? Então, assim, para justificar a compra de SSD tendo essa diferença tão baixa, não dá para as pessoas aceitarem, né? Não dá para justificar, eu vou pagar um preço maior de SSD com essa diferença tão baixa aqui, tá certo? Então, assim, esse experimento serviu para mostrar o que para a gente? Que quando eu estou rodando consultas, o fato de os SGBDs que foram desenvolvidos, considerando que os bancos de dados estavam armazenados em HD, tá certo? Ele está impactando negativamente no uso do SSD, da memória de estado sólido, tá certo? E isso por quê? Em função da quantidade, né, de operações de escrita para armazenar os resultados temporários, tá certo? Aqui, existem algumas sugestões, né, observações que nós estamos fazendo com relação a como é que a gente pode minimizar esse problema. Então, um deles, né, foi o seguinte, que a gente precisa ter novos operadores de junção, né, operadores físicos de junção,
que minimizem a quantidade de operações descritas para armazenar os resultados temporários. Então, a gente teve um aluno de mestrado da gente, tá certo? Que desenvolveu um operador de junção que consegue reduzir essa quantidade de operações escritas para armazenar resultados temporários, tá certo? É uma extensão a um algoritmo que a gente vai estudar nessa disciplina, que é o hash join, tá certo? Só que ele faz um processo, usa o hash join em duas camadas, tem duas funções hash, a gente vai ver isso mais na frente, tá certo? E ele usa também um conceito interessante, que é decidir fazer o tunelamento, né? Criar como se fosse tubulação de resultado de consulta para o operador seguinte. Ou seja, eu evito de ficar armazenando resultados temporários. Vou executando um operador, já vou passando, o que eu já executei, eu passo para o operador seguinte. Porque nos bancos de dados atuais existe a seguinte estratégia. Eu executo primeiro um operador no plano de execução, depois é que eu passo o resultado para o operador seguinte. A ideia nessa estratégia de pipeline é o que, à medida que eu vou executando o operador, já vou passando o resultado para a consulta seguinte. Tá certo? Bom, então, esse experimento aqui é muito bom, porque claramente demonstra que os bancos de dados atuais, eles precisam se adaptar, né? Tem que ser, diria, reescrito, né? Principalmente os componentes que fazem muito uso de operação de escrita, para que eles tirem o maior proveito, né, do uso de memória SSD. Só mudar a memória não vai resolver muito o problema, tá certo, de aplicações que precisam de alto desempenho. Bom, o que mais interessante aqui? Bom, a gente fez os experimentos aqui com o mecanismo de recuperação e a gente teve a mesma resultado, né? Maior quantidade de operação descrita no arquivo de log, menor as taxas de I/O providas pela minha memória flash, tá certo? Então aqui o DAXscan é o operador lá do meu aluno de mestrado, né? Que ele desenvolveu, inclusive era um trabalho de TCC dele que chegou a um trabalho de mestrado com 2 publicações importantes em periódico, tá certo? Então, foi um TCC bem feito que ele desenvolveu, que logo, rapidamente, desembocou num trabalho de mestrado. E ele também teve ao longo desse trabalho, ele também fez um operador de table scan, né, em paralelo. Então, mas quando eu for ver esses operadores mais na frente com relação ao processamento de consulta, tá certo? Eu vou falar desses operadores que esse meu aluno desenvolveu, que são bem interessantes. Então, isso é para motivar vocês a ter um TCC bem feito, que pode ajudar muito quem vai fazer mestrado, ter um mestrado mais rápido, certo? Mais alguma coisa interessante aqui? Aqui é só falando dos operadores. Bom, então, o mais importante, eu mostrei então aqui a ideia, que eu uso 2 funções hash para fazer a junção de tabelas. Então aqui, eu faço, o DAXscan é responsável para fazer uma leitura em paralelo de uma tabela, tá certo? Mesmo que a tabela esteja no único arquivo, o DAXscan vai fazer isso, conseguir isso, tá certo? E depois eu faço a junção, o DAX join, né? Usando 2 funções hashes, tá certo? Mas mais na frente eu posso falar sobre isso com vocês quando estiver estudando os operadores de junção, tá certo? Isso aqui foi uma apresentação que eu fiz ano passado na Universidade de Exeter, no Reino Unido, tá certo? Então, só para mostrar a importância de trabalhos de TCC e mestrado, a importância que esses trabalhos podem ter, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para o slide da disciplina. Só esperar a boa vontade aqui do iCloud.
a gente, na nossa hierarquia de memória, né, que a gente começou a estudar, estudando os registradores, já passamos por memória secundária, né, passamos por memória cache, memória principal, memória secundária. Na memória secundária a gente viu dois meios físicos de armazenamento, os discos magnéticos e as memórias de estado sólido. Tá certo? Bom, então agora a gente vai estudar o último nível lá dessa hierarquia de armazenamento ou de memória, que é a memória terciária. Então vamos esperar aqui a apresentação ser inicializada. Bom, adiantando aqui um pouco, né? Então existem aplicações que requerem um grande volume de dados, tá certo? Então deixa eu passar aqui o slide. Era isso. Bom, então imagine, então a gente vai estar começando a estudar aqui memória terciária, tá certo? Então imagine aplicações da NASA, tá certo? Que ficam armazenando imagens, fotos, né, de satélites, tá certo? Então existe uma estimativa que cada satélite produz uma foto, uma imagem a cada 2 minutos, tá certo? Então, isso aqui quando eu falei, falava de petabytes, mas com certeza os dados da NASA são zettabytes. Eu vou até corrigir isso aqui. Então, para vocês terem ideia de quantidade de dados que estão sendo produzidos, né, em aplicações tipo as aplicações de armazenamento de imagens da NASA, tá certo? A expectativa para 2025 que a quantidade de dados armazenados globalmente vai chegar na casa dos 175 trilhões de gigabytes, né? Então, inclusive a unidade agora é zettabytes, tá certo? Então aqui está 174, mas está errado, é 175, viu, pessoal? Depois eu vou corrigir isso aqui. Então, imaginem 175 trilhões de gigabytes, tá certo? Então, tem muitos desses dados que eu não preciso estar acessando rotineiramente, e eu não preciso armazenar isso numa memória secundária tipo disco magnético ou SSD, tá certo? Por quê? Porque isso não vai ficar economicamente viável, e tem a questão também do espaço físico. Então, eu tenho minhas unidades de disco, as minhas placas com SSD, tá certo? Bom, então, a ideia dos meios físicos de armazenamento em memória terciária, tá certo? É apresentar um menor custo de armazenamento por bit, tá certo? Em compensação, a desvantagem vai ser um tempo de acesso bem mais alto, né? E uma vantagem desse tipo de memória seria o quê? Uma capacidade maior de armazenamento. Só para vocês terem ideia, tá certo? Do uso de fitas magnéticas, né, como a memória terciária. Então, existe uma fita da Sony que ela consegue armazenar 185 terabytes por cartucho, né? Isso equivale a 3.700 discos de Blu-ray. Então, vocês imaginem 3.700, uma pilha de 3.700 discos de Blu-ray, tá certo? E eu consegui armazenar essa quantidade dessa pilha, a quantidade de dados, num cartucho que tem 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, 10,5 centímetros de largura e 2 centímetros de altura, que é um cartuchozinho desse. Então imagine um cartucho desse com eu armazenando 185 terabytes. Então, do ponto de vista de custo econômico para armazenar esse dado, é bem mais barato, tá certo? E o espaço físico para armazenar esse grande volume de dados também é bem menor, certo? Então isso fica muito viável. Então, existem outros meios físicos considerados como memória terciária, que podem ser os DVDs, né, os Blu-ray, desculpa, pode ser DVD e os CDs, mas o grande problema desses outros meios é o que? A confiabilidade, né? Porque eu posso perder os dados ao longo do tempo.
o que não acontece com fita magnética. São bem mais confiáveis o armazenamento de dados nas fitas magnéticas. Tá certo? Então, só para dar uma ideia para vocês, se as grandes corporações têm seus backups, principalmente, armazenados em fita magnética, eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, eu não estou fazendo propaganda da Oracle, né, mas é porque eu acho bem interessante essa solução da Oracle, apesar da IBM ter solução semelhante, tá certo? Que é o conceito de Storage Tech. Tá certo? Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, características físicas, por exemplo, desse componente, né, que a Oracle tem, tá certo? Que é então, o Storage Tech para armazenamento de backups, principalmente, né, das grandes corporações. Então, são módulos, né? Esses módulos não são muito grandes, tá certo? Mas o que é importante aqui é você ter dimensão da quantidade de armazenamento que eu posso ter, tá certo? Então, cada móvel desse aqui, tá certo? Se eu fosse comparar, seria, bom, se pegar um birô de professor, seria metade do comprimento dele e um pouco mais alto, das salas de aula da UFC, tá certo? Bom, mas o importante aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: cada móvel desse pode armazenar até 3 exabytes de dados, tá certo? E eu posso conectar até 32 móveis, né? Então, fazendo assim, nessa composição de 32 móveis conectados, né, há uma capacidade de armazenamento de 96 exabytes, tá certo? Então, isso aqui é muito utilizado pelas grandes corporações, tá certo? Exatamente para que se mantenha o backup de dados. E o interessante é que as fitas ficam todas armazenadas aqui, tem um driver de leitura das fitas e a retirada da fita da prateleira que ela está armazenada. Para carregar no drive, isso é feito por um braço, um robô, tá certo? Então aqui eu vou passar um filmezinho para vocês. Então aqui é como se fosse a parte interna do StoryTech. Então deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo. Então aqui eu tenho a parte interna e aqui, ó, eu tenho vários braços que ficam se deslocando. Então aqui eu estou vendo dois, tá certo? Aqui tem um, aqui tem dois. São os robôs que têm os braços mecânicos que retiram. Aqui são as fitas armazenadas nas suas prateleiras. Cada uma tem uma identificação de um código de barra, tá certo? Que esses robôs leem, fazem a leitura ótica desses códigos de barra, tá certo? E bem por aqui tem o que? Os drivers para carregar as fitas onde elas vão ser lidas, né, ou gravadas. Os dados são lidos ou gravados nesses drivers aqui, tá certo? Então eu vou começar a passar o filme aqui mostrando a atuação desses robôs dentro daquele móvel. Então aqui eu tenho o braço, carregou a fita no drive, tá certo? Outro robô aqui embaixo, acabou de passar, não sei se vocês perceberam. Esse aqui foi, ó, os dois foram acionados ao mesmo tempo e estão se deslocando para um outro local onde vão pegar fitas para ser carregado no driver para leitura de fita. Lá vem aqui, ó, um robô veio antes, né? O braço dele já colocou a fita, ó, o segundo passou de novo aqui, tá certo? Infelizmente ainda tem as propagandas aqui no vídeo. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês com relação ao uso de fita magnética como meio físico de armazenamento de memória terciária. Então, só reinicializar aqui. Só um instantinho, pessoal, que eu acho que ficou um vídeo rodando aqui. Isso. Bom. Então, acho que por hoje, para essa aula seria isso, né?
E na próxima aula a gente já começa a estudar o sistema de armazenamento, o gerenciador de armazenamento, tá certo? Que é responsável por armazenar os dados de banco de dados, é o componente que vai ser responsável por armazenar os dados do banco de dados em memória secundária, seja ela disco, seja ela SSD, tá certo? Então, deixa eu ver. Bom, aqui é o gerenciador de armazenamento, a gente vai estudar isso na próxima aula. O conceito de arquivo, os diferentes sistemas de arquivo, né? O NTFS, por exemplo, e o sistema de arquivo do Linux, do Unix, que é o que a gente chama de inodes. Então, na próxima aula a gente já começa a estudar essa parte, tá certo? Então, até a próxima aula e cuidem-se.